palavra. Oh, aleluia. Mas também tem um oficial aqui na igreja, mesmo dentro das recomendações, e assim vamos ouvir nosso auxiliar Leon, que veio aí da sede, entrar na mensagem nesta noite, mesmo para ouvir, e a igreja permanece a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo número 19, versículo número 16 em diante. Mateus, capítulo 19, versículo número 16 em diante. Glória a Deus. Quando os irmãos abrem, quero louvar a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Nosso papai nos mandou mensagem à tarde, para que a gente, dentro do seu Pai Santificado, preparasse alguma reflexão para a vida com os irmãos. Eu muito me alegro de estarmos louvando a Deus junto com o Santo Ministério, ouvidas, viagens, auxiliares, nossos dirigentes, toda a Natal e a Igreja do Senhor nessa noite. Quem achou que amém? Graças a Deus. Quem veio com uma palavra da parte de Deus? Só ouviu amém? Pelo menos se eu só ouvir, já vai estar no ponto. Mateus 19, versículo 16 diz assim: que alguém aproximando-se, ou um jovem aproximando-se, ele perguntou ao mestre: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, para a vida eterna, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou quais. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha vida, e disse: o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o tesouro do céu, depois vem e segue. Para finalizar, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Quem pode dizer amém? Amém. Repita assim comigo: o culto daquele jovem terminou triste. Diga: o encontro com Jesus me trouxe tristeza. Diga amém. Graças a Deus. Com a permissão dos nossos líderes, nossos presbíteros, me distanciando um pouco da leitura que foi feita, Deus colocou essa palavra no meu coração, interessante, para dar contexto, né? Capítulo número 19 começa com Jesus nas suas andanças, na sua caminhada. Peço que você tenha paciência comigo, mas já, do jeito que está, não vai ficar. Diga amém. O Espírito Santo, ele vai nos visitar nessa noite. E da maneira que você chegou, você está proibido de sair, proibido. Amém? Não é só mais um culto, não é só mais uma palavra, não é só mais um domingo de Natal, que é uma missal. É um encontro de Jesus conosco. Repita comigo, diga: culto é o encontro de Deus com o
do crente com Deus. Quem entende isso? Então você vai se alegrar. Se você entender isso, você vai se alegrar. Aqui vai estar. Aí, irmãos, capítulo 19, Jesus estava passando, saindo da Galileia, entrando para a Judéia, passando além do Jordão, do Rio Jordão, e enquanto ele estava indo, a Bíblia relata que, como de costume, vieram os fariseus para o provar, para o experimentar, e perguntaram para Jesus se era lícito o marido repudiar da carta de divórcio para sua mulher. E interessante que aqui perguntaram a ele por qualquer motivo, e Jesus ele vai responder para eles que eles deveriam atentar para o fato de observar aquilo que eles tinham lido. Então Jesus pergunta para eles: vocês não têm lido aquilo, o que está escrito, ou o que o Criador falou desde o começo, desde o princípio, que Deus fez o homem e a mulher, e é necessário que o homem deixe seu pai, a sua mãe, a sua casa, se una à sua mulher, e os dois se tornem uma só carne. E depois de Jesus ter dito isso, ele disse que se os dois é uma só carne, desta maneira eles não podem separar, porque aquilo que Deus junta, o homem não separa. E aí eles disseram: mas por que Moisés deu autorização para que o homem pudesse repudiar? Bom, preste bem atenção nisso aqui, preste bem atenção nisso aqui. Aí Jesus disse assim: olha, Moisés fez isso por causa da dureza do quê? Do coração do homem. Moisés quem fez? Por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, o líder, cansado da rebeldia do povo, resolveu abrir uma exceção. Mas foi Deus quem mandou? Eu vou perguntar de novo: foi Deus quem mandou? Ele disse que quem fez isso? Moisés. Por causa de quê? Da dureza do coração do homem. É verdade? E o que foi que ele continuou dizendo? Ele estava dizendo: Moisés disse, mas é interessante, é bom que vocês observem tal coisa da lei. Ele disse: olha, Moisés falou assim por causa da dureza, mas que o jovem veio aqui e disse que ele era o quê? A palavra encarnada, a própria palavra. Ele disse: mas eu, que sou a palavra, vos digo que qualquer homem que repudiar a sua mulher, a não ser, e aí quando a gente vai estudar, eles a não ser por adultério, mas tem gente usando brecha por aí, se separando. Aí Jesus disse: a não ser que seja por adultério, mas quando você vai estudar a aplicação da palavra, diz assim: a não ser que a mulher entre numa vida de adultério e continue, não queira sair de maneira nenhuma, aí o homem ele tem autorização da carta de divórcio para ela, ou seja, de não querer participar. Me permita a quebra de depois, presbíteros da igreja, a nojeira, ele não tem, não é porque participar da nojeira, se a mulher está ali num ato constante de adultério, e o homem está vendo, fala para ela, e ela quer continuar, ele não deve continuar com ela, então ele vai automaticamente a repudiar para não participar. Porém, aquele homem que casar com uma mulher adúltera, ela comete adultério. E o homem que repudiou, mas ele está certo, porque quem adulterou foi ele ou a mulher? Foi a mulher, não é isso? Então, quem trouxe a traição, quem quebrou o vínculo, a aliança foi a mulher. Mas Jesus continua dizendo: e se o homem também casar novamente, ele comete
que a gente vive hoje dentro do contexto, para que eu entre dentro do texto que lemos do jovem rico, para que eu já comece a finalizar. A gente vive hoje diante de um contexto que está normal, está natural. A gente tem 2, 3, às vezes no quarto casamento. A gente vive hoje no meio de uma sociedade onde as pessoas se separam por incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero. O homem tenta orientar a mulher por querer ter o papel do homem, não escuta mais, e por ela querer ser o homem da casa, ela acaba tirando o respeito da figura do homem, e as coisas começam a entrar por outro caminho, e aí, não, a gente vai divorciar. Às vezes é o homem que não ama e não se entrega no matrimônio pela sua esposa como deveria, e acaba tendo essa incompatibilidade. E dentro desse contexto, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que nos últimos anos o divórcio aumentou em 71%. E se você for parar para conversar com os presbíteros, com os pastores, com a liderança e perguntar qual a principal causa dos divórcios, você vai ver que 60% dos casos é o homem que não escuta mais a mulher, é a mulher que não escuta mais o homem, casaram por qualquer tipo de motivação que não era Deus, e de repente se veem por não ter motivação dentro de uma casa que não há paz, e por não haver paz, eles procuram agora a paz fugindo daquele compromisso que eles fizeram ali diante de Deus. Só que acho que alguém vai ter que sair comigo hoje. Não fique com raiva de mim. Eu não vim aqui comprar briga com ninguém. E eu não estou aqui porque eu quero. Até mesmo porque acho que foi em janeiro. A gente mora aqui, Mateus sabe, Caetés velho. A minha esposa, ela cresceu aqui com o pastor Félix. Foi no vogal, foi no Amadalp. E a gente discutiu, porque a gente organizando algumas coisas. Ela queria que eu viesse congregar aqui, mas eu disse: não, meu compromisso vai dar certo e tal. E eu não veio, não. Ela ficou triste, muito triste mesmo, muito chateada comigo. E eu disse: não vou não. Só que quando foi de fevereiro para março, eu estava lá com o superintendente Alex, ele vai e liga para o pastor Félix e conversando, disse: olha, eu vou mandar um moço aí que vai conversar com o senhor. E eu vim conversar com o pastor, e o senhor vai orientar ele, vai ver aí o que ele pode fazer. Conversando com o pastor Félix determinou, ele não pediu, ele disse: a partir de agora você vai vir aqui para Salgado toda vez, toda dia e todo domingo, e você só vai lá para a sede na doutrina das sextas e no sábado, que é o culto da Natal. E graças a Deus, eu briguei com a minha mulher para não vir, ela do compromisso lá, porque os obreiros aqui sabem, não é? Pela questão da igreja, pelo compromisso. E o pastor Alex liga para cá, e o pastor Félix fala com ele. Eu chego aqui, o pastor me dá essa orientação e a gente, como é obediente, está aqui. Então, eu não conheço ninguém aqui, não conheço, por isso que eu não chamei por nome, nem o nome, né? Eu citei aqui os irmãos, porque eu não conheço a vida de ninguém. Aqui, assim como eu sei também que os irmãos não conhecem muita coisa sobre mim, a não ser os mais próximos, o Mateus, que a gente já teve a oportunidade de estar em muitas situações de igreja ou particulares, e assim é bom. Mas não sei se tem alguém aqui que já casou de novo, se está no segundo ou no terceiro casamento, não fique com raiva de mim, certo? Mas eu só estou falando aqui do que a Bíblia diz, amém? Estava observando algumas coisas falando sobre isso, e eu estava vendo uma irmã, hoje eu estava meditando sobre isso, vendo algumas coisas acerca disso, e sobre o contexto dessa palavra do jovem rico. E ali tinha uma irmã que ela estava falando no comentário, ela disse assim, de uma tese que eu estava lendo, ela disse assim: eu estava numa igreja, e aí eu e meu marido começou a brigar, discutir, foi aquele problema, uma guerra dentro de casa. Fui me aconselhar com o meu pastor, chegando lá, ele disse: irmã, a senhora tem que se separar mesmo, pedir divórcio, que a senhora não pode viver assim não.
uma mulher boa, esperança. Amém? Agora há casos e casos. Tem irmãs que são espancadas, agredidas pelo marido. Tem irmãs que o marido era crente, mas acabam se divorciando. Ou tem outras que vieram lá no mundo, irmã ou irmão, e o cônjuge não era evangélico, e acaba tendo alguns casos que está passando dificuldades, necessidades alimentares. Tem um que já não anda com isso e deixa a mulher passar fome, bate na mulher, agride, tal. Então, há brechas, há concessões. Então, é lícito um divórcio desse? Sim, porque Deus, como pai, não quer que você saia de um culto como esse, chegue em casa agora e seu marido bêbado vai lhe bater, vai lhe agredir. Quem está me entendendo, diga amém? Vai lhe espancar. Mas você sair de um culto como esse, chegar em casa, não ter o que comer, não é verdade? Então, não é isso que Deus ele tem preparado. Só que o problema não é divorciar. Qual é o problema que Jesus está falando aqui? É que não pode casar de novo. Então, quer divorciar? Divorcie. Por causa de quê? Da dureza do seu coração. Mas, se casar de novo, você está em quê? Adultério. Só que a porta da igreja, ela sempre vai estar aberta. Tem gente que está cantando em adultério porque casou de novo? Sim. Pode tentar. Tem gente que casou de novo e está pregando? Sim. Pode pregar. Tem gente que está no segundo e terceiro casamento e está tocando? Sim. Pode tocar. Tem gente que casou de novo e está na comissão? Com certeza. Pode ligar. A porta da igreja ela vai estar aberta. Para quem casou 2, 3, 4. Porque isso é uma questão de consciência. Mas, no mesmo texto que a gente leu, Jesus disse: não adulterarás. Em Apocalipse está escrito que ficarão de fora os adultos. Então, casou de novo, perdeu o céu. Então, você pode vir, cultuar, dar glória a Deus, tomar santa ceia, tocar, pregar, orar, gritar, correr, falar línguas estranhas, profetizar, mas ficarão de fora os adúlteros. Aí você diz assim: tem muitas situações, os presbíteros sofrem com essas coisas. Eu fico olhando assim, Jesus, fico imaginando se um dia eu chegar lá, se Deus der essa graça, o que é que eu vou passar? Porque tem muito coitado, muita coitada dentro da igreja, né? Tem mais pastor, mais presbítero. Aí veja só, o cara não queria nada comigo, me traía direto, aí foi embora com outra e tal. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma vida, eu sou nova, eu sou novo, eu tenho, quer desculpa não é essa e tal. Só que quando chega nesse tipo de situação, já não é mais sobre quem foi, é sobre quem ficou. Entenda. Talvez outro dia, não sei o que você quer estudar no meio do domingo, mas eu tenho compromisso com a palavra e não é outra coisa. Não é verdade? Então, não é sobre quem foi, é sobre quem ficou. Porque se você prestar atenção, a Bíblia diz que a raiz de todos os males, todas as coisas é o quê? A dureza. Então, interessante se você abrir essa Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Deixa eu ler aqui para você. Abre João capítulo 21, quero na verdade ler junto com você. E aí eu vou, nesses últimos 10 minutos que faltam, entrar dentro do jovem rico e você vai entender o que Deus está querendo falar conosco. Por quê? Mateus, ele era um publicano, ou seja, ele era um judeu que, através dos seus serviços, ele foi vendido para o povo romano e começou a cobrar impostos. Então, quando Jesus chama Mateus, Levi, para o seu ministério, para andar com ele, Jesus estava querendo mostrar para todo mundo que não há caráter que ele rejeita. Então, quando Jesus chama Mateus, Levi disse assim, ó, sai com isso aí e vem para cá. E Levi chama Jesus para dentro da sua casa para conversar com ele, para ensinar ele, para estar ali junto com ele. O que foi que aconteceu? Eles olharam e disseram assim:
que eu não ame e que eu não queira tratar e que eu não chame para estar junto de mim e para que então assim possa aprender de mim. Você achou João capítulo 21? Abre aí o versículo de número 18. João 21, 18 diz assim. Não, lembra 17, a partir de 17. Jesus diz assim: perguntou Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor, minha tradução é diferente, mas aqui vem na sua. Tu sabes que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: então apacenta as minhas ovelhas. Aí versículo de número 18, Jesus disse assim: Pedro, corajoso, escuta isso aqui, irmão. Se isso não mexer com você, no final a gente precisa fazer uma oração por você. Ele disse assim: Pedro, olha para ele, você se aprontava, igual eu e você hoje, se arrumou para todo mundo. Se aprontava, você ia para onde você queria. Mas, escute, eu afirmo para você que isto é verdade. Escute, porque é por isso que Deus ele fala pouco. Tem igreja por aí que tem um monte de profeta, né? Que profetiza para a irmã do vocal, para a irmã do conjunto, para o presbítero, para o pastor, para quem está lá atrás, para quem está na frente, é cheio de revelação. Mas Jesus fala pouco, porque quando ele fala, ele só fala a verdade. E a verdade confronta. E aí ele disse assim: mas eu afirmo para você que isto que eu estou lhe falando é a verdade. Quando você for velho, você vai estender as mãos, olha que mistério. E alguém vai amarrá-la e vai te levar para onde você não vai querer ir. Ou seja, Pedro, tu andou comigo, tu viu eu curando, tu viu eu ressuscitando, tu viu eu profetizando, tu viu eu fazendo tanta coisa, mas tu me negou 3 vezes. Aí Jesus foi, criou uma situação na beira da praia, esperou Pedro, os discípulos vieram, mas tinha brasas, peixe sobre brasas e pão. E quando todo mundo estava ali, porque a Santa Ceia foi preparada para todo mundo, mas aquele encontro era só para Pedro. Tanto é que quando eles vieram comer, Jesus disse: prepara para vocês aí que vocês apanharam. Aqui o mistério é eu e Pedro. Então Jesus olha 3 vezes para ele e diz: o quê? Tu me amas? E ele fica constrangido: Senhor, tu sabe. Ou seja, nos dias de hoje, imagina, a gente cheio de erro, cheio de falha, pecou, errou, aconteceu alguma coisa, e quando chega aqui e vai conversar com o presbítero, olha, infelizmente acabei agindo assim, aconteceu assim e tal, não sei o quê. Imagina, o presbítero aqui: olha, irmão João errou, veio conversar comigo, mas irmão João, o Senhor ama Jesus? Fica totalmente constrangido, porque eu estava acabando de dizer o que eu tinha feito, e ele me perguntou: Senhor ama Jesus? Então, a gente tem como quem nega, quem trai, quem ser falta de amor. Então, Pedro estava constrangido, mas quando Jesus pergunta pela 3ª vez, me disse: Pedro, aqui não é sobre quem está ao redor, é sobre a gente, é sobre nós. Não importa quem está ao redor, é eu e você. Então, tu me amas. Quem está me perguntando não é João, não é Lucas, não é ninguém, é eu, o próprio Jesus. Eu quero saber de você. Olha para mim, tu me amas? E ele disse: Senhor, embora eu tenha negado, embora eu tenha errado, embora eu tenha sido infiel, embora o meu medo de morrer tenha falado mais alto, mas como tu me sondas por dentro, por fora, ó glória, como tu viu que ninguém viu, como o Senhor estava na noite em que eu chorei e lembrei da cena e fiquei lembrando e dizendo: se eu pudesse voltar atrás, porque tudo que uma pessoa que errou quer é uma nova oportunidade. Almadal, pergunto em vocês hoje, é para Jesus, mas vocês que estão proporcionando, sente com qualquer homem de Deus desse, ou com qualquer ancião, ou com qualquer irmão ou irmão desse experiente, e pergunte para eles o que é que eles iriam fazer se pudesse voltar atrás. Você com certeza vai ouvir dizendo assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Porque os erros, os fracassos, as experiências, as decepções, tudo que a gente faz é que vai trazer amadurecimento. Errando que se aprende. Então quando Pedro disse: Senhor, tu sabes, talvez esses aqui não entendam disso
que eu te amo. Aí Jesus disse, agora tu chegou onde eu queria chegar. Porque não é sobre você, é sobre mim. Mas tudo que eu preciso é achar lugar. Teve irmã que entendeu, eu vou repetir. Pedro, não é sobre você, é sobre mim. Mas para que eu possa, porque já está tudo preparado. Já tem peixe sobre brasa, já tem pão. O encontro ele já queria, já estava tudo pronto, mas só precisava ele achar lugar. O coração aberto, disponível. E olha o dia que Jesus chegou. Se você começar a ler o capítulo 21, você vai ver que Pedro estava no dia que talvez seria aquele dia que ele ia desistir. É por isso que não deixava ele só. Observe que estavam os discípulos na beira da praia. Pedro chega, cheio de depressão, cheio de angústia, cheio de acusações na mente. O diabo dizendo, Jesus não te ama mais, tu andou com ele, tu viu tudo, tu estava no monte da transfiguração, tu viu Moisés, tu viu Elias. Ele revelou coisas a tu que tu não revelou a outros. Quando ele chamava para orar, ele dizia, vem João, vem Pedro, e não chamava outros. Então tu era o mais especial. Pedro cheio de acusação, cheio de depressão, cheio de motivo para desistir. Ele chega nesses dias, a gente não quer falar com ninguém, não é verdade? Não tem dia que a gente chega e senta lá atrás no último banco, para o pregador quando estiver pregando, dizer, pega a mão do irmão, a gente não fazer isso, porque a gente não quer nem dar a paz do Senhor. Foi naquele dia. Então quando Pedro passa pelos discípulos, ele diz assim para ele não diz shalom, ele não diz bora pescar, ele diz, eu vou pescar, ou seja, sozinho, mas que ninguém venha perto de mim. Só que a Bíblia diz, e os discípulos o acompanharam. E é no dia de vulnerabilidade, no dia que escute, já estou acabando, no dia que tu quer parar, no dia que tu quer desistir, no dia que tu quer morrer, no dia que tu quer entregar, no dia que tu acha que não vale mais a pena, no dia que tu se acha a pior pessoa, porque tu vê que Deus fala com todo mundo, menos contigo. Deus visita a casa de todo mundo, Salmo 73, menos a tua. Aí é o dia que Jesus chega e diz assim, por que está inquieta a tua alma? Se quem tem o controle de todas as coisas sou eu, e se afinal de tudo já está preparado, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam acolhidos, abraçados. Oh, glória ao nome de Jesus. E ele diz, Pedro, o homem não se manda, mas quem anda no homem é quem? É Deus. Olha, quando tu tinha a mentalidade de menino, tu ia para frente do espelho, tu botava a tua roupa, tu se arrumava, tu fazia o que tu queria, mas agora que tu é velho, tu não faz o que tu quer. Vai chegar um dia que tu vai estender as tuas mãos, alguém vai amarrar, vai te pegar, vai te conduzir, tu vai ouvir o que tu não queria ouvir, tu vai passar pelo que tu não queria passar, tu vai passar fome, tu vai passar nudez, tu vai passar por tanta coisa, tu não vai entender nada, mas é aí que tu vai entender que quem está no controle da situação nunca é o homem, é quem? Deus. Você está entendendo agora? Porque eu digo explicar, bem explicadinho para que você possa entender. Porque divórcio não é sobre quem vai, mas é sobre quem fica. Escute, me diga um pecado que Deus ele não possa perdoar. Para a gente encerrar, me diga um pecado que Deus ele não possa perdoar. Alguém? Me diga um coração que Jesus ele não consiga transpor. Fica aí comigo, falta só 2 minutos, fica aí comigo por algum pecado. Me diga um homem que Jesus não consiga salvar. Eu quero que você consiga me dizer um coração que é impenetrável, disponível. Ah, mas é o livre-arbítrio de quem foi, e Deus não vai interferir no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio de Jonas? Vou nada. Aí Deus disse para dentro do pé do peixe. Não sei o que. Tu vai. Porque eu não mandei tu ir, então tu vai ter que chegar. Não importa se é pelo peixe. Não, tu vai. Aí por isso que Jesus falou, ó, tudo
através da tua maneira de viver, através da tua maneira de lidar, de portar. Só que o problema é que, como nós somos muito especiais, não é verdade? Eu estava conversando com um pastor um dia desse, e ele disse: eu perdoo tudo, mano. Eu disse: amém, pastor, a Bíblia diz isso. Só não perdoo traição. Desde que minha mulher se me trair, acabou meu ministério, acabou tudo. Eu disse: amém, pastor. Estava conversando com o pastor, estava passando por um momento de dificuldade no meu casamento, e eu era ruim, meu irmão. Eu era ruim, muito ruim mesmo. Minha mulher sofreu comigo nesse casamento. Ruim, coração endurecido. A ponto de o vento batendo no barco quase virando, e chegava os pastores abrindo para conversar comigo e dizia: te ajeita. Eu dizia: não, pastor, vai dar errado. Eu: não, pastor, rapaz, eu não. Aí eu disse: não, se acabar, casa de novo. Tanta gente se divorciou e está aí vivendo o mesmo que vai acontecer comigo. Vai, velho. Aí o pastor: tá certo. Jesus vai lhe pegar. Jesus vai tratar com você. Jesus vai lhe mostrar a verdade. Isso está certo. Aí passa um tempo, ó. Aí lá na frente eu enfrentei outra guerra. Escuta isso aqui. Porque Jesus não fala com o marido, não. Eu estou finalizando. Aí eu cheguei: pastor, vai acontecer assim. Aí ele disse para mim: você está assim porque você quer. Você sabe o que tem que fazer. Se não der, pega suas coisas, vai embora. Tá aqui a conversa. Se você quiser, quando acabar o culto, eu lhe mostro. Só não posso dizer nome, que é quebra de ética, mas eu trabalho com verdade. Ele disse: você sabe o que tem que fazer. Se quiser, pega suas coisas, vai embora. Assim, seu legal. Você não é obrigado a nada. Aí eu peguei, parei, pensei. Aí depois eu respondi a ele: disse: pastor, o Senhor não está bem. Porque se a sua mente estivesse boa, o Senhor não estaria me dando esse conselho. Mas, como eu te conheço na essência, eu já cheguei na sua casa e vi o Senhor chorando. O Senhor já me viu chorando. Não é? A gente já passou por algumas situações juntos. Eu vou entender e eu vou ignorar, mas eu sei que o Senhor não está bem. A próxima mensagem que chega dele para mim foi assim: realmente, eu não estou bem. Aí eu disse: mas eu sei que o Senhor só quer o meu bem, só quer o nosso bem. Por isso que eu entendi o que o Senhor falou. Ele disse: é verdade. Resumindo tudo, o que eu quero é isso mesmo, mas eu não estou bem. Quem está me entendendo, diga amém. Aí, no meio desse contexto, escuta. É culto da mocidade, talvez você venha ouvir outra coisa, mas essa palavra fala justamente e tão unicamente sobre caráter. Jesus chama Mateus, um cara sem caráter, mentiroso, pilantra, enganador, cobrava imposto, o valor era 10, ele cobrava 35, e trabalha no caráter dele, chama ele, confunde todo mundo. E por isso que eu fiz questão de frisar sobre esse contexto, que é falando sobre o casamento, porque Mateus fez questão de especificar. Entenda, na área que tu mais sofre, é aquela que Deus vai mais te usar. A área que tu mais sofre vai ser aquela que Deus mais vai te usar. Então, quando Mateus começa a falar sobre isso, ele não estava falando por experiência, não, ele estava falando porque Jesus estava falando no contexto de caráter. E no meio daquela situação chega um jovem rico e pergunta para Jesus: o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí o que Jesus faz? Não precisa explicar, porque o texto é autoexplicativo. É por isso que eu me prendi ao contexto, para não precisar explicar esse final aqui. Aí Jesus chega e diz assim: olha, se tu quer ser bom, quer ter a vida eterna, cumpre os mandamentos. O jovem disse: eu tenho observado desde a meninice. O que é que me falta ainda? Jesus disse que vai. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Tem gente que não gosta, não. Tem gente que vai embora mesmo e vai ler. Porque é domingo, 8 horas da noite. Só se passaram ali 7 minutos do horário normal. Meu presbítero mandou eu ficar à vontade. O pastor mandou mensagem: fique à vontade. Mas eu não vou usar a liberdade que dão, porque não é ético também. Só são 7
São dois, eu trabalho no trânsito. E são dois meninos que não conhecem nada de Jesus, nada de evangelho, uma vida totalmente prostituta e tal. Todo dia eu chego ali e vou conversando com ele e tal, vou falando para ele, mostrando quem é Jesus. Então é sobre isso. A palavra, escuta, que a gente vai embora. A palavra me ensinava, isso aqui eu aprendi com os meus pastores. Ele disse: o dia que você subir no altar e não trouxer algo que confronte a igreja, não suba. O dia que você subir no altar e não colocar um espelho diante da igreja, não suba. O dia que você abrir a Bíblia para pregar algo que não faça o crente querer sair dali melhor do que entrou, não fala. Então isso aqui é muito sério. Talvez o pastor me chame para pregar todo, diga: ó, domingo, tal dia é fulano, você não venha, porque se você pregar isso. Mas, quando Jesus fala para aquele jovem: vai, vende tudo que tu tens. É por isso que é bom você prestar atenção. O que foi que eu disse quando eu fiz a leitura? Que aquele culto com aquele jovem terminou triste. Que aquele encontro com Jesus trouxe tristeza. Aí Jesus disse: ó, se tu queres ser perfeito, se tu queres ser bom, vai, pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e depois tu me serve. O que foi que você veio trazer para o altar hoje? O que foi que você veio apresentar diante de Jesus hoje? Eu sei que você tem um problema, porque eu também tenho. E tem gente na sua ignorância que diz assim: quando for para a igreja, deixa os problemas de fora, de lado e vai orar. Mas se você não trouxer para aqui, quando é que você vai levar? Passaram-se 10 minutos do encerramento do culto, agora são 8h10. Já saímos 8, 10 por aí. Mas você ficou, porque você está entendendo. E eu sei que assim como eu, você também precisa de ouvir algo da parte de Deus. E o que é que o Senhor quis falar com tudo isso? É que não é sobre Ele, é sobre nós. Tem gente que não gosta, eu também não gosto, tanto é que eu não pedi. Então, só para quebrar o protocolo, olhe para essa pessoa que está do seu lado, coloque a mão nela com carinho. Eu não gosto de fazer isso, tanto é que eu passei a mensagem não fiz, mas eu estou sentindo essa direção. Coloque a mão nessa pessoa que está do seu lado, coloque. Não fique constrangido, não, também que não é movimento, não. Se eu preguei até agora sem movimento, eu não vou fazer movimento agora. Eu só vou parar quando você colocar a mão nessa pessoa. Coloque, porque você não sabe a guerra que ela está passando, você não sabe o lado que ele está enfrentando, você não sabe como ele chegou aqui hoje, você não sabe como foi que o Espírito Santo trouxe ele do céu. Coloque a mão nessa pessoa e diga assim para ela: tudo já está preparado. Diga: mas não é sobre Deus, diga: é sobre você. Olha no olho dela, olha no olho dele, no olho dela. Diga: não é sobre Deus, diga: é sobre você. Agora vai encerrar, diga assim: não é. Diga para ele, diga assim: é sobre mim. Diga assim: eu preciso melhorar. Tem gente que vai rir, mas isso aqui é tão sério. Se você soubesse. Olha, presidente, chega para minha mulher, né? Gente nova não me chamou para pregar, não. É só pastor antigo, pessoal. É só pastor antigo. É só eu mesmo que gosta de me ouvir pregar. Mas nessa noite, que o Espírito Santo coloque essa palavra no nosso coração. Não é sobre Deus, já está tudo preparado, é sobre nós. Então não coloque a Deus no céu. Olha para cá, olha aqui para mim. 1 minuto. Não coloque a Deus na parede, não. Não continua questionando. Mas Deus, por quê? Até quando? Para
achar que o Senhor não vai visitar, não vai fazer, não vai falar, não vai conversar. E por que isso, por que aquilo? Não é sobre Deus, é sobre você. Deus não dá um fardo além que nós possamos suportar. A maior guerra, Ele já venceu por mim e por você. Foi falado aqui, que foi poder morrer na cruz. Entendeu? Só que só há duas maneiras desse culto terminar. É você entendendo que a maior riqueza tu já tem, que é a vida eterna. Aquele moço foi até Jesus querendo uma coisa que você já tem. Tu veio apresentar o que diante de Deus? Foi meu casamento, foi isso e aquilo. Mas isso não pode te consumir. O desemprego não pode tirar a tua paz, tirar a tua razão, a tua alegria de adorar, de existir, de sorrir, de viver. Você não pode pedir para morrer enquanto está cozinhando, enquanto teu marido vai trabalhar, enquanto teus filhos estão na escola, porque tudo já está preparado, mas depende de você. E qual é a tua visão de Deus nessa noite? Escute, deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser Senhor, seja servo, entenda que Ele está no controle e que no final de tudo isso Ele vai se levantar para lhe dar vitória. Mas só tem duas maneiras desse culto acabar nessa noite. Ou tu sai daqui por essas ruas de Caetés Velho, feliz com esse culto, feliz com os louvores, feliz com a palavra, feliz com o ministério, feliz com a igreja, feliz com os tocadores, feliz com tudo que aconteceu aqui, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou tu sai daqui triste igual o jovem, porque tu vai olhar para a tua vida e dizer: não, mas o desemprego é maior do que ele, a porta que está fechada é maior do que ele, o tratamento que alguém está me dando é maior do que ele, a perseguição no meu trabalho é maior do que ele, e o vazio que está assim assado é maior do que ele. Mas nessa noite, Deus Ele está lhe dizendo que já está tudo preparado. Feche os teus olhos em nome do ministério, como foi falado aqui. Feche os teus olhos, me dá alguma coisa aí, por favor, em nome de Jesus. Feche. Tem alguém nessa noite que ainda não teve encontro com Jesus, ou está afastado e deseja voltar ou fazer uma aliança? Não é sobre você agora é sobre o que Ele fez. Quem tem que diga bem. Se tem alguém no Evangelho, alguém vai sobre você. É sobre o que Ele já fez. E Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E o único que pode ir agora no céu é Ele, Jesus Cristo. Se você quer nessa noite, levanta a mão para a gente orar por você. Tem alguém que entregar sua vida para Jesus nessa noite e quer receber, quer voltar, quer sair daqui com uma aliança com Ele? Tem alguém? Se não tem, feche os olhos. Eu queria orar com você, com a bênção para encerrar. Feche os olhos. Em nome de Jesus, feche os olhos. Se você entendeu essa palavra, se você chegou aqui com alguma dificuldade, com algum tipo de problema, nessa noite eu queria que você orasse junto comigo. Eu vou orar por você agora. E o amigo Espírito Santo, ele vai lhe visitar agora. Você acredita que ele pode lhe visitar agora? Ele vai abraçar a tua alma, ele vai lhe dar alegria. Para você, maior que está com você do que o que está no mundo, do que está no teu lado. Feche os olhos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nessa noite. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado pela vida da Natal. Os dirigentes estão pagando, Senhor meu Deus, o seu preço pessoal, porque o maior preço já pagou. Mas que estão renunciando, que estão aqui com toda a dificuldade, mas fazendo a tua vontade. Muito obrigado pela vida da Natal, que esta noite, fraco, cansado, muito obrigado pela vida da tua igreja. Um culto como esse é muito fácil da gente enganar alguém. É só levantar a mão, é só dar glória a Deus, é só louvar quando o órgão está com a oportunidade. Mas só o Senhor conhece como está a alma, como está o coração. E nesta noite, em nome de Jesus, na condição de nos humilharmos diante de Ti, te pedimos, para que o Senhor faça aquilo que a gente não pode fazer, para que o Senhor entre onde a gente não pode entrar. Olha, Jesus, veja as angústias da nossa alma, veja as nossas ansiedades, veja quantas vezes a gente quer fazer, quantas vezes a gente quer resolver, mas na verdade Tu tens o controle de todas as coisas na palma das Tuas mãos. Que não seja um culto que vamos voltar tristes, desanimados, achando que o problema ou as lutas são maiores do que o Senhor, mas que nessa noite, até
Vamos para a terra. A semana anterior, amanhã oração oficial, terça-feira doutrina, quarta-feira culto, Ceadal, na quinta, oração da alma d'água, na sexta-feira, quinta-feira, ciclo de oração o dia inteiro também, na sexta-feira culto 10 de Adalto, em nome de Jesus.